Nós precisamos aprender a enxergar o verdadeiro valor daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E às vezes é muito difícil, porque se parece algo corriqueiro, algo comum, algo do dia a dia, e muitas vezes, simplesmente, nós não reconhecemos o verdadeiro valor. O que Deus colocou nas suas mãos? Pergunta para quem está do seu lado, o que Deus confiou às suas mãos? O que Deus confiou para você? Uma esposa, um marido, filhos, um lar, um trabalho, um negócio, uma igreja, uma pessoa, um povo para você cuidar, alguém para você dar atenção. O que foi que Deus confiou às suas mãos? O que Deus colocou nas suas mãos? Qual é a responsabilidade que está nas suas mãos? Pergunta para quem está do seu lado, qual é a sua responsabilidade? Às vezes, a gente olha para aquilo que está nas nossas mãos e a gente tudo aquilo se torna muito comum. O lar que Deus nos colocou nas nossas mãos, o lar que Deus entregou nas nossas mãos, é todo dia a mesma coisa, todo dia cama para arrumar, todo dia uma louça para lavar, todo dia uma casa para arrumar, todo dia filhos para cuidar, todo dia uma responsabilidade para fazer. Mas isso, por mais corriqueiro que seja, são coisas que Deus confiou às nossas mãos. São valores que Deus confiou às nossas mãos. Ele entregou nas nossas mãos. E nós temos uma responsabilidade com aquilo que Deus nos deu. Fala para quem está do seu lado, você tem responsabilidades. E começa logo de manhã, quando a gente acorda, a gente fala com Deus, e a gente pula da nossa cama. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, e você não responda, você guarda para você. Que situação que você deixou sua cama? Aí um cutuca o outro assim. Qual foi a situação que você deixou sua cama hoje? Só empurrou a coberta para o lado, largou, falou, preciso correr para a igreja, vou tomar um banho, joga a roupa no canto e vai ficando aquela muvuca. Fala a Deus. Que situação que você deixou? Você sabia que tudo o que está nas suas mãos é sua responsabilidade? Eu tenho o hábito de eu acordo cedo e eu arrumo a cama. Às vezes eu chego no quarto, a minha esposa arrumou. Mas é hábito nosso. Então a cama está arrumadinha. A gente fica até com dó de deitar de novo depois. Já é um gatilho. Você fala assim, não vou nem encostar para não bagunçar. Mas todos os dias tem louça para lavar. Todos os dias tem casa para arrumar. Nós temos responsabilidades, eu estou falando apenas do nosso lar. Nós temos filhos para educar, para cuidar. Um dia uma mãe mandou uma mensagem para mim, falou, pastor, ora pelo meu filho, está muito preocupante a situação dele. Eu falei, meu Deus, irmã, conte com as nossas orações. O que está acontecendo? Ele não sai do celular. Eu falei, arranca o celular dele. A atitude, nós temos que tomar. Ele não sai do celular por quê? Porque alguém deu um celular na mão dele. Ele não faz nada em casa, manda ele fazer. Põe em ordem, tira o celular, fala, só vai receber de volta depois que tudo estiver em ordem. Nós temos responsabilidades. O que Deus confiou às nossas mãos é responsabilidade nossa. Nós não podemos passar para outro fazer. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz assim, tudo o que te vier à mão, faze-o conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde você vai?
Lá não vai ter obra, lá não tem testemunho, lá não tem serviço, lá não tem mais nada. Fala comigo. Tudo que vier à minha mão, eu farei conforme as minhas forças. A palavra não diz para você fazer conforme a força do seu vizinho. A palavra não diz para você fazer conforme a força daquele cara que está na internet. A palavra diz para você fazer conforme as suas forças. Conforme a tua sabedoria. Conforme o seu alcance. Conforme a sua capacidade. E não conforme a capacidade dos outros. Então tudo aquilo que é confiado às suas mãos, faça conforme as suas forças. Mas as suas forças, que tamanho que elas estão? A sua capacidade, que tamanho que está a sua capacidade? Às vezes você pode falar, pastor, mas eu não tenho força para nada. Pastor, eu não tenho capacidade para nada. Mentira! Alguém te enganou em algum momento, enfiou isso na sua cabeça. Fala para quem está do seu lado, mas fala com convicção, fala, você é capaz. Fala para outra pessoa aí, você é capaz. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, você consegue arrumar sua cama. Olha lá. Você consegue. E quando você começar a fazer as coisas que Deus está confiando nas suas mãos, você vai perceber que você consegue fazer mais. Você vai perceber que Deus vai aumentando a sua capacidade. Que Deus vai te dando mais desafios. Que Deus vai confiando mais às suas mãos. Ele vai confiando de entregar um pouco mais a você. Para você dar um passo maior. Para você crescer. Para você desenvolver na presença dEle. O Senhor, Ele vai te dar mais. Mas basta você fazer aquilo que foi confiado em suas mãos, bem feito. Você precisa fazer o seu melhor. Você precisa dar o seu melhor esforço. Você precisa vencer. Você precisa chegar no fim do dia e falar, eu consegui. Eu conquistei. Eu fiz. Eu vou bagunçar minha cama que está arrumada aqui agora. Você precisa ter a sensação da conquista. Mas para você ter isso, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa decidir fazer. E por que eu falo a respeito da cama? Quando, há muito tempo atrás, eu cuidava de adolescentes na igreja, eu dei uma tarefa para eles. Eu falei para eles assim, vocês vão arrumar a cama de vocês quando vocês acordarem cedo. Quem aqui arruma a cama? Perguntei na época. Ninguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão. E era um grupo de quase 50 adolescentes, de 12 até 17 anos. Falei, a partir de hoje vocês têm uma tarefa. Vocês vão ganhar os seus pais para Jesus. E vocês vão começar arrumando a cama de vocês. E eles começaram. E esses adolescentes daquela época, hoje, são pais de família, empresários, homens e mulheres de Deus. E eu estava mostrando outro dia um áudio de um desses adolescentes, que não é mais adolescente. Ele já tem o seu negócio próprio, a esposa tem o seu trabalho, ela era adolescente também na época, os dois eram. E ele fala assim, eu agradeço o Senhor, eu posso chamar o Senhor de pai, porque o Senhor me ensinou a ser um homem. Quando eu ouvi esse áudio, a gente estava vindo para a igreja, a gente estava vindo para Rio das Pedras. A gente tinha acabado de receber a notícia que nós assumiríamos a igreja aqui. E ele mandou um áudio para mim, ele falou, eu agradeço a Deus, porque Deus colocou o Senhor na minha vida. Porque eu não tive um pai dentro de casa, mas o Senhor me ensinou. Ele falou, eu arrumo a minha cama até hoje. Olha só, uma lição que foi dada há mais de 20 anos atrás. E levou para a vida toda. E muitos daqueles adolescentes hoje são grandes homens e mulheres de Deus. Que mérito que eu tenho? Nenhum. Eu peguei o que Deus me deu e procurei fazer o meu melhor. Eles
O que eles receberam nas mãos deles? Eles procuraram fazer o melhor, conforme as forças que eles tinham. Quantos estão compreendendo? Diga amém. Aquilo que Deus confia nas nossas mãos tem grande valor. O valor é grande. Pode parecer aos olhos dos outros pequeno. Os outros podem olhar para você, para aquilo que você está fazendo e desprezar o que está nas suas mãos. Mas você precisa entender o verdadeiro valor daquilo que está nas suas mãos. Você precisa valorizar aquilo que está nas suas mãos. Por mais pequeno que pareça, por mais simples que pareça aos olhos dos outros. Abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus ainda, capítulo 25. Só que agora a partir do versículo 19. Diz assim: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se, que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Mas olha o resultado disso. Portanto, tirem dele também o talento, e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha o que a palavra diz. Essa parábola que Jesus contou, que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Que aquele que é fiel no pouco que Deus entrega, Deus coloca onde? No muito. Independente do tamanho daquilo que Deus está colocando às suas mãos. Independente do tamanho daquilo que Deus está confiando à sua vida. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Mas é aquele último, que ele vai e apresenta aquele 1 talento ao Senhor. Ele apenas devolve: Senhor, eu fiquei com medo. Eu escondi aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. Eu não cuidei, eu deixei guardado lá, porque eu sabia que o Senhor é um homem severo. E o Senhor diz o quê? Servo mau e preguiçoso. Ele não fala as qualidades dos outros, fala servo bom e fiel. Mas daquele ele diz, servo mau e preguiçoso. E ele manda tomar da mão daquele servo mau e preguiçoso aquele talento e dar àquele que produziu mais. E fala, aquele que mais tem em suas mãos, a este mais ainda será dado. Mas aquele que não tem, aquele que é negligente, aquele que é preguiçoso, aquilo que está nas suas mãos ainda será tirado.
A palavra de Deus diz que o preguiçoso, ele precisa aprender com a formiga, que não tem chefe, mas que trabalha. Ela sabe que todos os dias precisa trabalhar. E a palavra de Deus fala que o preguiçoso, ele terá o seu pão arrancado da sua boca. O preguiçoso, ele não terá o seu sustento. Ele terá de assalto arrancado até aquilo que está nas suas mãos. A palavra de Deus, ela nos ensina como nós devemos agir. Ela ensina como deve ser o nosso proceder. Ensina como devem ser os nossos olhos. Fala que se os nossos olhos forem bons, todo o resto será bom. Se nós tivermos a capacidade de enxergar e dar o devido valor àquilo que Deus tem confiado em nossas mãos, nós vamos fazer o que é certo. Nós vamos desenvolver da forma correta. Nós vamos cuidar muito bem daquilo que Deus está entregando. E Deus, a partir daí, quando nós apresentarmos os resultados daquilo que nós estamos fazendo, Deus, Ele abençoará ainda mais. Deus, Ele desenvolverá na nossa vida ainda mais. Deus nos dará condições de recebermos mais. Fala para quem está do seu lado: Deus te dará condições de receber ainda mais. Quando nós somos fiéis no pouco, Deus nos coloca no muito. Ser fiel no pouco é cuidar muito bem daquilo que Deus entregou em nossas mãos. O que Deus confiou às suas mãos? Pergunta para quem está do seu lado: o que Deus colocou nas suas mãos? Você tem que saber o que Deus colocou nas suas mãos. Porque no devido tempo, Ele vai cobrar de você os resultados. No devido tempo, Ele vai perguntar para você: e aí? O que você fez com aquilo que eu coloquei nas suas mãos? E aí? Como é que você foi, servo? Servo bom e fiel? Ou servo mau e preguiçoso? Qual vai ser a recompensa do seu trabalho? Qual vai ser a recompensa do cuidado sobre aquilo que Deus confiou em suas mãos? Pergunta para quem está do seu lado: qual vai ser a sua recompensa? Você vai comemorar com Deus? Você vai comemorar com o seu Senhor, porque você cuidou muito bem daquilo que Deus confiou em suas mãos? Ou você vai ser lançado fora, nas trevas, lá onde haverá choro e ranger de dentes? A própria palavra diz isso. O que você tem feito com aquilo que Deus tem confiado em suas mãos? E às vezes, eu vejo pessoas que pegam coisas que Deus confiou às suas mãos e elas se esquecem de Deus. Elas se esquecem de quem foi que colocou nas mãos dela aquilo. Elas se esquecem de que foi o próprio Deus que confiou aquilo nas mãos. Às vezes é uma família, às vezes é um negócio, e a pessoa simplesmente não tem mais tempo para nada. Ela precisa cuidar daquilo que Deus confiou nas mãos dela, e ela coloca aquilo acima de tudo. Ela coloca aquilo, inclusive, acima do próprio Deus. Ela coloca aquilo acima do tempo que ela pode ter de qualidade na casa de Deus. E aí? Qual é o valor que você está dando para aquilo que Deus confiou em suas mãos? Qual é o valor que você está dando para o Deus que confiou tudo isso que é de grande valor às suas mãos? O que você tem feito com isso? Como você tem agradecido a Deus que confia grandes coisas às suas mãos? Você tem separado um tempo para agradecer Ele? Você tem separado um tempo para estar na casa de Deus e adorar Ele? Não apenas por tudo que Ele tem feito, mas pelo que Ele é na sua vida? Servo bom e fiel, ou servo mau e preguiçoso? Pergunta para quem está do seu lado: servo bom e fiel, ou servo mau e preguiçoso?
O Senhor, Ele tem mais para confiar às suas mãos. E a cada coisa, a cada valor que Ele confia em suas mãos, Ele está te medindo, Ele está te avaliando, Ele está olhando para o que você faz com aquilo que Ele te confiou. Ele está observando para ver o que você faz, qual é a sua reação, como é o seu comportamento, o que você tem feito a cada dia, inclusive na presença de Deus, com tudo aquilo que Deus confiou para você. Como tem sido? Pergunta para quem está do seu lado aí, o que você tem feito? Você tem dado o devido valor a tudo que Deus tem entregue? Você tem dado o devido valor a esse Deus maravilhoso, que confia grandes coisas nas nossas mãos? Você tem arranjado tempo para Deus? Ou está difícil de arranjar tempo sequer para estar na casa do Senhor? Pastor, mas eu não tenho tempo. Pergunta para quem está do seu lado aí, quantas horas tem o seu dia? Quantas horas tem? 24? O meu também. De todo mundo tem 24 horas. Mas cada um de nós dá o devido valor ao tempo que Deus tem nos dado. Como é que tem sido o seu valor aquilo que Deus tem confiado em suas mãos? Você tem tido tempo para cuidar daquilo que Deus te deu? Você tem tido tempo para estar na casa de Deus? Pense a respeito disso e tome uma atitude. Faça um propósito hoje. Fala, Senhor, eu agradeço a tudo o que o Senhor tem confiado em minhas mãos. Senhor, eu te louvo porque o Senhor me deu grandes coisas. O Senhor tem cuidado de mim até aqui. E eu faço um propósito com o Senhor. Eu vou dar um jeito. Eu vou cuidar melhor daquilo que o Senhor entregou. Eu vou arranjar tempo para estar na tua casa. Eu não vou mais dar desculpas. Fala para quem está do seu lado aí, você não vai mais dar desculpas. Amém, igreja? Pastor, por que tudo isso? Para você entender o real valor daquilo que está nas suas mãos. Para você entender o quanto Deus confia que você fará o melhor com aquilo que Ele te entrega. Deus confia que tudo que Ele te entregou, você vai cuidar muito bem. Deus confia que quando Ele cobrar de você os resultados, você tenha algo grande para apresentar para Ele. Ele vai pedir para você, apresenta as suas mãos. Cadê as suas obras? Cadê o seu trabalho? E você vai falar, Senhor, o Senhor me entregou isso, e eu fiz isso. E Deus vai falar para você, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito eu te colocarei.